Deus seja louvado porque ainda estamos aqui para mais um pouco, ainda cabe mais da palavra de Deus no seu coração? Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler um texto bíblico e eu queria contar uma história para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Antes de lermos, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de passar o dia com homens e mulheres do Senhor, que estão dedicando o melhor da sua vida para a Tua causa. Nós ouvimos muito já, o dia já vai terminando, já estamos cansados, mas se ainda estamos aqui é porque o Senhor ainda tem alguma coisa a nos falar. E mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito fale, nos ajude a ficar concentrados, apesar talvez do cansaço das muitas informações, que o Teu Santo Espírito nos ajude a prestar atenção e permitir que Ele mais uma vez coloque ou retire do nosso coração que seja da Tua vontade. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Eu vou explicar para vocês por que eu vou apresentar esse tema. Eu estava brincando com o pastor Estêncio, que é uma ousadia para mim falar da história da igreja na presença dele, até pedi para ele ir descansar um pouquinho, mas ele disse que vai ficar. Mas há alguns anos, e isso vem acontecendo muito no meu ministério, eu estou como pastor há 22 anos, e já aconteceu várias vezes de eu receber ligação de líderes, pessoas de Deus, que estão desanimadas, estão se sentindo feridas, atacadas, injustiçadas. Outro dia, um ancião, que foi ancião meu, quando eu estava no meu último distrito pastoral, ele estava dizendo: pastor, estou ligando porque eu lhe respeito, mas eu estou muito decepcionado com a igreja, eu estou muito decepcionado com os líderes dessa igreja, estou entregando minha função e estou deixando a igreja. Eu chorei com ele, porque ele foi um líder que me ajudou muito quando eu fui pastor, e eu já recebi ligação de alguns pastores, amigos de ministério: estou decepcionado com a igreja, estou muito decepcionado com a liderança da igreja, as coisas não estão caminhando como eu acho que deveriam caminhar, estou entregando minha credencial, estou deixando. E isso tem acontecido, ao meu ver, de uma maneira mais acelerada, com mais pessoas. E quando eu comecei a falar, principalmente com esse último amigo, ancião, que me ligou, eu me lembrei de um personagem da história da igreja, que eu lembrava que na faculdade tinha estudado alguma coisa sobre ele, e que a história dele se parecia muito com o que eu tinha escutado do meu amigo ancião. E eu resolvi estudar a história desse homem. Mas eu queria começar com um texto bíblico do verso 58 do capítulo 15. 1 Coríntios diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes. Quando Paulo diz permaneçam firmes, é porque ele sabe que várias coisas irão acontecer na vida desses amados irmãos, que vai fazer de tudo para que eles não permaneçam firmes. Então Paulo diz: amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode não ser reconhecido pelo pastor, pode não ser reconhecido pela liderança da igreja, pode não ser reconhecido, mas no Senhor nada é em vão. E quando eu vi a revolta, a mágoa desse amigo, eu comecei a estudar a vida desse homem, Ken Wright, e os perigos na vida de um líder. Eu comecei a ler um primeiro livro dele, ou sobre ele, que foi escrito por uma secretária dele. E quando eu comecei a ler esse livro, eu chorava, eu lia e chorava, e não consegui parar de ler, e fui buscar outros livros. Então, o que eu vou apresentar para vocês agora é um relato da vida desse líder e as lições que ele pode nos ensinar. Essa foi secretária dele, escreveu um livro sobre ele durante o período que foi secretária, um livro de um dos pioneiros da igreja, falando sobre os ataques que ele fez à igreja. Butler escreveu esse livro.
Esse livro é de um jovem, vou contar a história dele, que acompanhava o Cartwright enquanto ele era pastor da Igreja Adventista. Várias revistas adventistas da época falando sobre a história dele e respostas ao que ele fez. Um livro extraordinário que todo líder da igreja deveria ler. Foi traduzido há pouco tempo aí pela casa publicadora, Ellen White e os seus críticos. E testemunhos para a igreja, porque muitos dos testemunhos que você lê nos testemunhos para a igreja foi Ellen White escrevendo para ele e para a esposa, para o Cartwright e para a esposa. Então, esse líder, esse homem, ele é considerado por alguns como o maior opositor ao adventismo. O pastor Stencil me disse que o considera como o pai de todos os críticos da igreja. O pai de todos os críticos da igreja. Ele escreveu 2 livros contra a denominação. O primeiro se chama Adventismo do Sétimo Dia Renunciado, saiu em 1889. E o segundo era sobre Ellen White, criticando Ellen White, e foi publicado após a morte dele, em 1919. Ele foi adventista do sétimo dia por 28 anos e foi pastor ordenado da igreja por 22 anos, servindo principalmente como evangelista. Depois ele foi membro, saiu da igreja adventista, foi para a igreja batista por 32 anos, serviu como pastor de 2 igrejas, mas por apenas 15 meses, e outra por 2 anos e meio. Ele nasceu em 1840, o terceiro filho de um casal, Irã e Loreta. Aos 16 anos ele foi batizado na igreja metodista, e com 19 anos ele foi morar na casa de um tio, em Nova York, na cidade de Albion. E quando ele estava ali trabalhando no campo, plantando milho, ele conheceu um pastor adventista. Naquela época os pastores não eram pagos até esse momento, então os pastores tinham que trabalhar em outras coisas, não podiam se dedicar exclusivamente, como Deus revelou depois que deveria ser. E ele estava trabalhando num campo de milho e conheceu esse pastor adventista, pastor Crowell. E ele começou a falar para o jovem Cartwright sobre as verdades da palavra de Deus. Isso tocou profundamente Cartwright, até que um dia esse pastor, que era vizinho dele, disse para ele que viria um pregador pregar na cidade de Albion. E a notícia que saiu na revista adventista da época foi essa aqui: se a providência permitir, nos encontraremos com os irmãos no oeste de Nova York nos dias 20 e 21 de agosto. A tenda será armada na fazenda do irmão Blackland, 5 milhas a norte de Albion, assinado Tiago White. Tiago White ia pregar numa campal, na cidade onde Cartwright estava. E ele era uma das pessoas que estava nessa campal e ouviu de maneira muito atenta a pregação de Tiago White e foi profundamente tocado. Voltou para casa, procurou o pastor que havia começado a falar da Bíblia para ele, e ele disse assim: olha, eu quero conhecer mais dessa verdade. E durante um longo período de estudos bíblicos, ele decidiu que a verdade da palavra de Deus estava sendo defendida pelos adventistas. E ele foi batizado e sentiu um forte chamado para seguir a igreja, para servir a igreja como pastor. Quando tinha cerca de 21 anos de idade, quando ele decidiu ser pastor, ele decidiu viajar 40 quilômetros para conversar com Tiago White, aquele homem que havia pregado para ele. Ele queria conversar com ele e falar do seu desejo de ser pastor. E aí, Tiago White relatou alguns anos depois que ele foi até onde ele estava para falar sobre o desejo dele de se tornar um pregador, um pastor adventista. Passei cerca de 1 hora conversando com ele, disse Tiago White. E ele disse: não se contente em ser um pregador pequeno. Vá ao campo com o peso da obra sobre você, com princípios firmes, mantenha a sua posição. A última coisa que fiz foi presentear ele. Tiago White deu para ele uma Bíblia e alguns gráficos proféticos. E disse assim: olha, leve isso aqui, tente pregar, e se não for para você, volte e me devolva, porque aí eu vou dar para outro. E ele deu de presente para o Cartwright essa Bíblia e esses gráficos, e disse: se você se arrepender, volte que outra pessoa vai usar esse material. No mês de maio seguinte, Tiago White encontrou com ele de novo e perguntou ao Cartwright: onde está a minha Bíblia? E ele disse: irmão White, você os perdeu. Agora eu quero ser um pastor adventista e eu quero pregar. E Tiago White respondeu: graças a Deus, eu gostaria de perder mais Bíblias dessa forma. Levantamos então recursos para comprar uma biblioteca para ele, alguns livros, e ele disse:
Quando estudarem, estudem com toda a sua força. Quando visitarem, visitem com toda a sua força. Tudo que vocês fizerem para a causa de Deus, faça com toda a sua força. E ele foi ordenado ao ministério pastoral com apenas 24 anos de idade, na cidade de Battle Creek, e quem estava no serviço de ordenação dele como pastor foi Tiago White e Loughborough, que o pastor apresentou como um dos nossos pioneiros. E ele foi ordenado ao ministério pastoral adventista com 24 anos. Em 1868, começou uma espécie de moda no mundo, que era a moda dos debates, onde as pessoas iam debater para ver quem tinha os melhores argumentos para defender a fé. E Cartwright, ele se tornou um dos mais extraordinários debatedores da igreja adventista. Ele tinha uma habilidade muito grande, um raciocínio muito rápido e um talento para debate. Mas aí, com as grandes vitórias, vinham também as grandes derrotas, os grandes perigos. Numa terça-feira, 28 de dezembro, ele participou de um debate, que era o quarto debate que ele estava participando, com um pastor presbiteriano chamado Johnson, e o assunto era sobre a vida e a morte, segundo a Bíblia. E o Cartwright, ele debateu com tanto argumento, com tanta força, com tanto entusiasmo, que o Johnson, diante da multidão que estava ouvindo, disse: eu não tenho argumentos, você ganhou o debate. E aquilo foi uma vitória, teve um longo alcance na comunidade, muitos até se tornaram adventistas. E nesse dia estava com ele um dos nossos líderes, que o pastor também apresentou, o pastor Butler. E ele estava assistindo esse debate. E como Cartwright estava construindo sua casa, os dois estavam hospedados no mesmo hotel. E naquela noite, o Cartwright disse para o pastor Butler que estava desanimado com a fé, que não estava com um bom humor, e o pastor Butler ficou surpreso ao saber que ele estava sendo fortemente tentado a abandonar a fé, a renunciar às suas crenças e a se tornar um infiel declarado. Ele disse: eu não quero mais. Ele começou a chegar um momento que ele se achava tão superior a todas as pessoas pelo conhecimento, pela liderança, pelo que ele poderia ser. Isso começou a ser uma forte tentação sobre ele. O pastor Butler decidiu passar a noite inteira conversando e orando com ele. E na manhã seguinte, ele disse que ele parecia mais calmo e autoconfiante. Ninguém conhecia Cartwright como o pastor Butler. Os dois viajaram muito juntos, os dois montaram e desmontaram tendas para fazer evangelismo durante vários meses, comeram juntos, pregaram nas mesmas reuniões. Butler era um homem gentil, paciente e compreensivo, e não apenas trabalhou diretamente para ajudar Cartwright, mas também o defendeu muito, sempre que ele estava colocando a igreja em perigo, que ele estava colocando as mãos pelas pernas, Butler tentou ajudá-lo de toda maneira. Mas um dia, quando ele já estava atacando duramente a igreja, se voltou completamente contra a igreja, Butler decidiu falar um pouco sobre quem era esse homem que ele conhecia tão bem. E ele disse o seguinte: ele, falando de Cartwright, nunca foi conhecido por sua paciência, tolerância ou consideração pela opinião dos outros. Era uma pessoa que tirava suas conclusões muito rapidamente e tinha a tendência de ser precipitado. Você sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque eu tenho certeza que todos nós temos, em maior ou menor grau, essas falhas de caráter. Não ter paciência, não ter tolerância e não ter consideração pela opinião dos outros. O pastor Butler descreveu bem um homem que foi um desastre. E tudo começou com alguém que não tinha paciência, consideração pela opinião dos outros e não tinha tolerância. Isso é como a semente que, se não for arrancada pelo poder da graça e da presença do Espírito Santo, vai gerar homens e mulheres revoltados e com desejo de se afastar da igreja. E isso é um perigo para mim e para a sua vida. E ele continuou dizendo: ele nunca conseguia suportar a repreensão com paciência ou se sentir tranquilo quando seu caminho era cruzado. Ele tinha pouco respeito pela opinião dos outros, a menos que coincidisse com a opinião dele. Então, se fizer do meu jeito, tudo bem. Mas se não for do meu jeito, aí vocês têm um problema comigo. Ele sempre odiou a repreensão e por isso a suportava como uma criança briguenta. Vou repetir o que eu falei de manhã, por favor, não me entendam mal.
Eu acho que poucos lugares no Brasil eu sinto tanto carinho da igreja como sinto aqui no Rio de Janeiro. Eu louvo a Deus, tantas pessoas que me abraçam, pastor, ore por você, por seu ministério, por sua família, eu louvo a Deus por isso. Então não estou me dirigindo a ninguém de maneira especial, mas eu estou falando para líderes. Eu sou um líder dessa igreja, você também é um líder dessa igreja. E muitas vezes a liderança coloca perigos no nosso caminho que a gente desconhece. E um dos perigos tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acho, tem que ser do jeito que eu digo que tem que ser. Eu não tolero que alguém discorde de mim, eu não tolero que alguém vá contra o que eu quero. E isso é uma semente de perigo que brotou no coração de Ken Wright e nenhum de nós estamos livres. Ele continua dizendo, quando tudo ocorria bem, ele estava vendo as coisas com clareza. Mas quando ele era maltratado, como ele achava que era, quando as coisas não iam do jeito dele, as evidências da nossa fé começaram a escurecer na sua mente. Nuvens escuras de descrença pairavam sobre o seu céu mental. E ele sentia que tudo estava indo por água abaixo. Ele é um homem forte em certas direções, quando tudo ocorre bem, mas fraco quando chega a adversidade ou quando alguém discorda dele. E ele começou a ter problemas com Ellen White e Tiago White. Você sabe por que Ken Wright é considerado um crítico tão feroz da igreja? Porque ele teve contato com a liderança da nossa igreja durante muito tempo. Para você ter uma ideia, Ellen White saía de férias nas montanhas do Colorado para uma casa que um primo dela tinha e levava a família de Ken Wright com ela. Ele tinha uma ligação muito próxima com os presidentes da igreja, com a liderança da igreja. Imagine hoje o secretário da divisão sul-americana abandonar a fé e começar a criticar a igreja. As pessoas não vão nem querer saber o que é que ele critica, mas só o fato dele ter sido um líder tão alto da igreja vai ter um peso forte. Então o peso de Ken Wright não era simplesmente o que ele falava, era a posição que ele tinha e a relação que ele tinha com Ellen White, com Tiago White e com outros líderes. E isso foi um peso muito forte nas críticas dele. Ellen White começou a receber visões sobre o que estava se passando na vida dele e da esposa. O espírito de crítica, o espírito de achar que era melhor do que todo mundo, que ele tinha que ser escolhido, que se ele não fosse escolhido, a igreja não ia bem, que se ele não fosse eleito para uma função da igreja, outra pessoa não poderia ser. Ele olhava para Tiago White, por exemplo, e dizia, eu poderia fazer melhor. E Ellen White começou a perceber isso e começou a receber visões. E ele estava aguardando um momento favorável para apresentar o que tinha sido revelado a ela em várias visões. Finalmente, em 12 de agosto de 73, ela enviou uma carta para Ken Wright e para a esposa. E a carta, ela diz o seguinte: há alguns meses tenho sentido que era hora de escrever algumas coisas que o Senhor me teve o prazer de mostrar em relação a vocês há vários anos. Seus casos me foram mostrados em conexão com outros, que tinham uma obra a fazer por si mesmo, no seu caráter, a fim de se prepararem para a obra de apresentar a verdade. Vocês têm algumas falhas de caráter e é muito importante que você a corrija. Se você negligenciar, se dar ao trabalho de resolutamente, seriamente enfrentar essas falhas de caráter, vocês irão prejudicar não apenas a vocês mesmos, mas a causa de Deus. E vocês vão se separar da obra de pregar a verdade que vocês amam. Aí ela continuou dizendo, quando começou o trabalho na causa de Deus, você era mais humilde, você era mais disposto a ser aconselhado, você era disposto a ser instruído. Mas quando você começou a ter sucesso, quando você começou a ser reconhecido como um bom líder, e começou a ser eleito e reeleito, você se tornou autoconfiante, e você não foi mais humilde, você se tornou independente. Ao considerar a obra do irmão e da irmã White, você começou a pensar que você poderia fazer melhor do que eles. E você começou a pensar, porque Deus lhe concedera certo sucesso, você começou a colocar a sua curta experiência e os trabalhos no mesmo nível dos trabalhos do irmão White, se lisonjeando de que se você estivesse no lugar dele, faria muito melhor. Você começou a se engrandecer aos seus próprios olhos. A razão por que vocês dois estão tão prontos para questionar, ela está falando dele e da esposa, a razão por que vocês dois estão tão prontos para questionar e conjecturar quanto ao trabalho do irmão White, é porque vocês sabem pouco a respeito do trabalho deles. Vocês têm poucos fardos reais,
que pesam sobre vocês. Vocês têm pouca ansiedade pela causa de Deus, como tem Ele e os líderes. Vocês não estão mais preparados para apreciar o trabalho dele do que um menino de 10 anos pode apreciar o cuidado, ansiedade e labuta do seu sobrecarregado pai. Foi-me mostrado que você sente que não necessita de reprovação, você não precisa de conselho, você não precisa de ninguém que te chame a atenção. A linguagem do seu coração é: não quero que os meus direitos sejam infringidos, não quero que ninguém me dê ordens, eu sou capaz de organizar meus próprios planos de ação, sou tão bom quanto qualquer um. Quem tem autoridade para intrometer-se comigo? E ela disse: eu ouvi você pronunciando estas palavras, e o seu caso passou diante de mim em visão. Esse testemunho, amigos, é um dos maiores que Ellen White já mandou para uma pessoa. No Testemunho para a Igreja, volume 3, tem 26 páginas. Era Deus tentando pegar esse líder e dizer, ele e a esposa, e dizer: acordem, vocês estão se tornando críticos. Sabe, meu pai, ele não era um homem de recursos, não me deixou muitas heranças, mas um dia eu voltei da igreja com meus irmãos, nenhum dos dois, eu e meus irmãos, não tínhamos gostado do sermão do pastor, e na hora da refeição, nós começamos a criticar o sermão do pastor. E o meu pai, com aquele jeito duro dele, ele bateu a mão na mesa e disse assim: ninguém nessa casa vai falar mal do sermão do pastor. E ele bateu, e quando meu pai batia na mesa, aí, meu amigo, no Japão, escutava. E eu nunca esqueci, eu não quero críticas nessa casa. Eu não quero críticas nessa casa. Aquilo foi uma herança que meu pai deixou que ele não faz ideia. Às vezes, nós estamos na liderança da igreja e começamos a deixar surgir no nosso coração um espírito de crítica contra a administração, contra o pastor, contra um outro ancião, contra um outro líder da igreja. E quando essa semente começa a brotar, Satanás entra aí e diz assim: aqui eu sei o que vou fazer. E ele começa a colocar decepções, como tentou colocar na vida de Ken Wright. Na sessão anual de 76, ele era tão capaz, meus irmãos, mas tão capaz, ele falava tão bem, ele era tão preparado, que a Conferência Geral resolveu colocar ele como um dos 3 líderes da Associação Geral. Naquele tempo não tinham departamentais, então eram 3 líderes, que era chamado Comitê Geral, Executivo da Comissão Geral. E ele foi um dos 3 da Conferência Geral, junto com Tiago White e Haskell. E eles agora formavam o mais alto comitê da denominação. Então, Tiago White, nesse momento, como presidente, Haskell e Ken Wright como os seus associados. Em 78, a esposa dele contraiu tuberculose. E olha que coisa. Olha que coisa. A esposa dele foi levada às pressas para o sanatório. O próprio Dr. Kellogg ficou responsável de cuidar dela. Mas o Ken Wright, no lugar de ir cuidar da esposa, decidiu ir para a casa de Tiago White. Tiago White estava enfermo, quase morrendo, quase batendo as botas. E todo mundo disse assim: Ken Wright, cuide da sua esposa, ela está mal, está com tuberculose. Ele disse: não, deixa ela aí, Dr. Kellogg já está cuidando dela, eu vou cuidar do Tiago White. Ninguém entendeu por que ele fez aquilo. Por que ele deixou de cuidar da esposa para ficar com Tiago White? Um tempo depois, o filho de Ellen White, que estava na casa cuidando do pai, escreveu o seguinte: Ken Wright estava em Battle Creek para ficar perto de sua esposa, que estava morrendo de tuberculose, e de repente ele decidiu ir para o Colorado com o meu pai por causa da sua saúde, mesmo contrariando a súplica dos seus amigos que pediam para ele ficar cuidando da esposa, mas ele foi para onde nós estávamos. Naquela época, meu pai era presidente da Conferência Geral e Haskell e Ken Wright faziam parte do comitê de liderança. A saúde do meu pai era incerta e esperava-se que, se ele morresse, um dos dois, Ken Wright e Haskell, seria o indicado para ser o presidente da Associação Geral. E aí ele disse assim: ficamos surpresos, eu e minha esposa, chocados em observar a diligência e o entusiasmo com que Ken Wright aproveitava toda oportunidade para se exaltar e desacreditar Haskell. Na boa providência de Deus, a saúde do meu pai melhorou, ele foi reeleito e não houve disputa pelo cargo de presidente. Ele deixou a esposa porque queria ficar perto do Tiago White,
para falar mal do Haskell, na esperança de que, se o Tiago White morresse, ele fosse eleito presidente e não o Haskell. Então ele queria. Infelizmente, enquanto ele estava lá, a esposa dele morreu, ele voltou, o funeral dela foi realizado e na revista falou o horário, a hora que ela morreu, a hora do velório, e isso saiu em 1879. Em 80, ele pediu autorização da igreja para se matricular numa escola de oratória. Como ele pregava muito bem, ele achava que poderia ser o melhor pregador que essa igreja já teve ou teria. E ele se matriculou numa escola de um professor de oratória muito conhecido na América do Norte, e ele nutria a crença que, se ele melhorasse, ele seria o melhor orador popular da América. E essa escola, para testar os alunos, colocava os alunos para ir pregar nas igrejas evangélicas. E ele disse assim: eu só vou para as maiores. Só vou para as maiores. E um dia, ele estava pregando em uma igreja não adventista, e ele levava com ele um jovem que ainda estava estudando teologia, chamado Raves, porque ele queria que aquele jovem escutasse o sermão para dizer para ele quais falhas ele cometeu na oratória dele. Então, o Raves acompanhava ele, e um dia, e ele escreveu um livro extraordinário também, sobre as lembranças que ele teve do tempo que trabalhou com Cartwright, e ele disse o seguinte dessa noite: uma noite de domingo, nós estávamos na maior igreja de Westside, e ele pregou sobre a herança dos santos. Mais de 3.000 pessoas estavam ouvindo. Eu sentei na galeria, bem em frente a ele, para ver cada gesto, cada tom de voz, para depois falar para ele das falhas. Mas ele falou de maneira tão forte que toda a congregação ficou absorvida pelos fatos bíblicos que ele apresentava, de forma tão convincente. E eu não consegui prestar atenção nas falhas, mas apenas na mensagem que estava falando. Depois da bênção, eu não consegui chegar perto dele por mais de meia hora, porque a multidão o cercava, elogiando, agradecendo, dizendo que o discurso dele foi magistral. Por todos os lados eu podia ouvir as pessoas dizendo que aquele era o sermão mais maravilhoso que elas já tinham ouvido. Aí olha o que o Raves falou: eu sabia que não era a oratória, mas a verdade bíblica apresentada com clareza, que havia atraído as pessoas. Não tem a ver com você. Tem a ver com a fé que nós defendemos, que é bíblica, é poderosa. Então, isso causou uma impressão muito grande, porque eu vi que estava na verdade e não no orador. Depois de muito tempo, nós fomos para um parque que tinha ali perto e ficamos ali porque ele queria ouvir as minhas críticas. E eu disse: Cartwright, eu não tenho crítica nenhuma. E confessei para ele que eu fiquei tão absorvido com o que ele havia pregado, que eu não conseguia anotar as críticas, porque o tema havia atraído muito, tinha sido apresentado de maneira muito eloquente. Ficamos em silêncio por um bom tempo, e de repente Cartwright falou a seguinte frase: eu acredito que eu poderia me tornar um grande homem se não fosse essa mensagem tão impopular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu seria muito mais importante, eu seria muito mais grandioso, mas isso que a gente é muito impopular. Não respondi de imediato, pois eu fiquei chocado, disse Raves, ao ouvir que o nosso grande pregador fizera tal declaração. Pensar que a mensagem pela qual eu havia renunciado ao mundo, na opinião dele, que era um dos nossos principais ministros, era inferior ao progresso dos homens e atrapalhava, era quase paralisante para mim. Então, ele era novo, mas já era homem. Ele olhou bem no rosto de Cartwright e disse assim: Cartwright, a mensagem fez de você tudo o que você é, e no dia em que você a deixar, você vai voltar para onde ela lhe encontrou, ou seja, para o nada. Para o nada. Meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu chorei, porque eu venho de uma família muito simples, e Deus tem me dado a oportunidade de pregar em lugares, de conhecer pessoas, e Deus tem me dito sempre: não esqueça de onde você veio. Não esqueça. Não ache que o que a igreja está te dando de oportunidade é por você. É porque Deus tem a graça e a misericórdia de querer te usar, mas não é você. Você não é o melhor. Ancião, anciã, não é você. Não é porque você é muito capaz. É Deus que tem a graça e a misericórdia de usar você.
E Deus tem me dito isso de uma e de outra maneira. Não é sobre você, é sobre a minha causa e sobre os meus planos. Então nunca esqueça que se não fosse a minha pessoa na tua vida, você ia ser aquilo que as pessoas lá de onde você saiu são. Então não é você, é a causa de Deus. Não é o que você faz, não é quem você é a misericórdia de Deus de querer te usar. A partir daquela noite, ele não foi mais o mesmo. Ele começou a se distanciar e ele começou a abrigar no seu coração que poderia ser grande, maior do que a igreja lhe dava oportunidade de ser. Ele não queria ser grande no sentido positivo da palavra, ele queria ser popular, ele queria ser importante. E aí, em 1880, ele decidiu entregar a sua função e sair da igreja. Butler relata que ele ficou novamente desanimado, não sabia exatamente porquê, mas decidiu parar de pregar. Ellen White não estava no Brasil, não tinha conhecimento disso tudo que estava acontecendo, mas Deus revelou para ela. E em 15 de outubro, desculpa, não estava no Brasil, eu falei? Não estava na América, ela estava fora da América. E em 15 de outubro, ela escreveu isso aqui para ele: fiquei triste ao saber de sua decisão, mas tinha motivos para esperá-la. Satanás está cheio de alegria e exultante por você ter saído de debaixo da bandeira de Jesus e está sobre a bandeira dele. Ele vê em você alguém que pode transformar em um agente valioso para a construção do seu reino. Você sempre teve um desejo de poder, de popularidade, e esse é um dos motivos de sua posição atual. Você quis ser demais e fazer alarde e barulho do trabalho, e como resultado, seu sol certamente se porá na obscuridade. Sua ambição subiu tão alto que você não aceita menos do que a elevação do seu ego. Você não conhece a si mesmo. O que você sempre precisou foi de um coração humilde e contrito. Deus o escolheu para uma grande e solene obra. Ele tem procurado disciplinar você, testar você, provar você, refinar você, enobrecer você para esse trabalho, para que você possa fazer para a glória de Deus e não sua glória. Você terá um grande conflito e um conflito de poder com o mal, mas você sentiu que havia um trabalho mais elevado para você. Mas se você apenas assumisse o trabalho que Deus deu e fizesse com fidelidade, não queira se exaltar, então você teria paz e alegria e você estaria satisfeito. Então eu apelo agora a você, irmão, que siga o caminho de volta o mais rápido possível. Assuma a sua missão dada por Deus. Busque a pureza, a santidade. Não demore. Não pare entre duas opiniões. Se o Senhor é Deus, sirvam. Mas se é Baal, sirvam. Butler falou que ele decidiu parar de pregar, foi trabalhar na roça, foi dar aulas de oratória, porque ele se achava um grande orador. E ele se encontrou com ele e disse: irmão, volte para a igreja, volte para a igreja. E ele escreveu uma carta para a revista adventista, Can Wright, que saiu na revista adventista de 13 de setembro de 81. Ele disse assim: há cerca de um ano fiquei totalmente desanimado. Parecia que meu trabalho não tinha valor para a igreja. E eu pensei em desistir. Passei 4 meses dessa forma. Procurei em todas as direções para ver se havia algum erro em nossa doutrina, para eu seguir outro caminho, mas eu não consegui ver, porque estamos de acordo com a Bíblia. Os grandes pilares da nossa fé são sólidos. Eu descobri que minha fé na doutrina do advento era forte e que eu não poderia acreditar em qualquer outra coisa. Então eu desisti de tentar encontrar coisas que estão contra a verdade que nós cremos. Então vim para Battle Creek e conversei com o irmão Butler, com o irmão e a irmã White. Falei sobre as minhas dificuldades. Eles fizeram tudo o que podiam para me ajudar. Quando voltei e decidi voltar ao trabalho, manter a fé, senti que deveria trabalhar novamente. E ele disse: não tenho mais dúvidas quanto ao meu dever e à obra que eu devo me envolver. Para vocês terem ideia, quando Tiago White viu ele desanimado, Tiago White parou uma viagem e disse assim: Can Wright, me acompanhe. E Tiago White o levou por uma longa viagem para tentar fortalecer a fé dela. Mas, infelizmente, depois de alguns meses, ele caiu novamente. E em 82, ele escreveu uma carta dizendo: eu quero sair da igreja adventista. Uns amigos suplicaram que ele fosse para Campal. Ele até foi para Campal. Ele assistiu a Campal, as pessoas o receberam muito bem.
e ele até deu um testemunho nessa campal, mas finalmente ele decidiu sair da igreja. E quando ele saiu da igreja, ele, pouco antes de deixar a denominação, um dia foram escolher um presidente para um campo. Ele disse assim: se eu não for escolhido presidente, eu não vou mais ser pastor dessa igreja. Ele não foi escolhido e ele saiu da igreja, escreveu uma carta. Ellen White voltou a falar que viu ele num grande perigo, querendo entrar em outro barco, sair do barco da verdade para ir para outro barco, mas que esse barco, se ele entrasse, iria afundar. E ele disse: não, eu vou sair. E aí, finalmente, ele saiu, escreveu uma carta. Ele e a filha foram removidos da igreja. Ele disse que já não cria em algumas doutrinas da nossa igreja, e a igreja não podia fazer nada além de cortá-lo do registro de membros. E aí ele decidiu ser pastor da igreja batista. Procurou os batistas e ofereceu para os batistas todo o conhecimento que ele tinha da liderança da igreja. Ele disse assim: eu sei os pontos fracos deles e eu posso criticá-los. Chegou o ponto que ele cobrava $2 por noite para ir em umas igrejas evangélicas falar mal dos adventistas e de Ellen White. $2. Se vocês me pagarem $2, eu vou aí pregar para vocês e vou falar mal da igreja. E assim ele fez. Foi pastor na igreja batista por um pequeno período, como eu falei no começo, mas ele queria impor algumas coisas e a igreja não aceitou. Para você ter ideia, a última congregação batista que ele pastoreou, ele recebeu com 200 membros. Quando ele saiu, só tinha 25. Todo mundo saiu da igreja batista que ele era pastor, e ele começou agora a cobrar para dar palestras contra a igreja. Um dia, lembra daquele jovem que estava ouvindo ele dar palestras? Ele agora era um editor da igreja adventista, já havia se formado como pastor, e ele convidou ele para ir para uma campal da igreja. Durante os anos de 80 e 1903, ele se correspondia com Cartwright, e ele disse: eu convenci a participar de uma campal. Ele foi. Ele esperava que as pessoas fossem agressivas com ele, porque ele era extremamente agressivo contra a igreja e contra Ellen White. Mas ele disse assim, ele ficou impressionado com a recepção de todos. Durante toda a reunião, ele chorava, porque os irmãos o receberam muito bem. Finalmente, quando ele veio ao escritório para se despedir, ele chorou como eu nunca vi alguém chorar. Eu tentei convencê-lo a dizer que voltasse, que nós iríamos recebê-lo bem. E ele falou: não, eu não posso mais voltar, é tarde demais, eu já fui muito longe. E ele abraçou o Raves e disse: irmão Raves, faça o que você fizer, mas nunca lute contra essa mensagem. Nunca lute contra essa mensagem. Um dia ele entrou na igreja, a última igreja adventista que ele tinha sido pastor, e quando o pastor terminou de pregar, ele se levantou e foi para frente e disse: irmãos, eu sou Cartwright e essa igreja é a minha igreja, aqui deveria ser o meu lugar. E disse que ele chorava tanto, meus irmãos, tanto, que todo mundo saiu da igreja e ele permaneceu no primeiro banco chorando. E o pastor disse assim: irmão Cartwright, se é assim que você se sente, volte. E ele disse: não, pastor, eu não posso, eu já fui longe demais. E ficou sentado no banco da igreja chorando até que a última pessoa saiu da igreja. Ele não tinha mais, ninguém queria mais ouvi-lo falar mal da igreja, ninguém queria mais pagá-lo. E ele começou a vender livros. Sabe que livros ele começou a vender? Os livros da igreja. Ele batia nas portas das pessoas para se manter, para vender os livros. E um dia ele foi vender um livro do filho de Ellen White. Ele bateu na porta de uma irmã, e quando ela viu o livro, ela disse assim: mas esse livro é da minha igreja, você é adventista? Ele disse assim: eu já fui, não sou mais. Ela perguntou: quem é você? Ele falou: eu sou Cartwright. Aí ela disse assim: você é Cartwright? Aí ela perguntou assim: você é o homem que tinha muita luz e que se virou contra a luz? Essa irmã era valente, não era? Você é aquele Cartwright que tinha tanta luz e se virou contra a luz? Ele disse: sim, irmã, eu sou aquele homem. E quantas vezes tentei encontrar o caminho de volta, mas não consegui. E ao sair, ele apertou a mão dessa irmã e disse com os olhos cheios de lágrimas: irmã, você tem a verdade, agarre-se a ela e nunca a abandone, porque essa é a pura verdade. Para você ter ideia, um dia a mãe dele, que era adventista, disse assim: filho, eu estou sabendo que você escreveu um livro aí contra a igreja adventista, mande para mim, eu quero ler, porque eu sou adventista, eu quero conhecer. Aí ele disse: não, mãe, não vou mandar esse livro para você, você não pode ler esse livro não vai fazer bem.
Ele não teve a coragem de mandar para a própria mãe o livro atacando a igreja, porque ele sabia que era mágoa e não verdade. E nos últimos dias, ele já não tinha mais como se manter, e ele vivia num porão de uma igreja batista. Ele comia porque o Dr. Kellogg dava um ticket para ele comer lá no hospital. E foi dada uma secretária para ele escrever um livro contra Ellen White. Ele queria lançar um outro livro para vender, para tentar se colocar de novo como escritor. E essa secretária dele, esse é um livro impressionante que me fez chorar várias vezes. Ela disse que quando ele estava escrevendo o livro, ele ficava louco de um lado para o outro na sala, às vezes gritando, dizendo: o que é que eu estou fazendo? Ela é uma boa mulher, por que eu estou fazendo isso? E ela disse que viu tanta dor no que ele estava fazendo, que ela começou a digitar o livro de costas para ele, para não ver os gritos e o choro dele, porque não tinha coragem de ver o sofrimento que ele tinha ao escrever um livro contra Ellen White. Durante aquele período, Ellen White morreu, o irmão dele era adventista, e eles foram no funeral. E quando eles passaram pela fila, ao lado do caixão de Ellen White, saíram, ele pediu para voltar de novo, e quando ele voltou, disse: aqui dorme uma serva de Deus, uma mulher honesta. Mas mesmo assim estava escrevendo um livro para atacá-la, para tentar voltar ao mercado editorial. E essa é a imagem de um dos funerais. E finalmente, numa sexta-feira, 10 de março, quando ele estava descendo para o porão que ele morava na igreja batista, ele caiu numa sexta-feira, só foi encontrado no culto do domingo, ficou lá caído no chão até o domingo. Por causa dessa queda, uma perna dele foi amputada, e em 1919 ele morreu. Esse é o túmulo dele. A cerimônia não foi feita em uma igreja, apenas algumas pessoas da família assistiram, e esse homem morreu, depois de atacar duramente a igreja. Todas as suas críticas foram respondidas, como o pastor Estêncio me falou agora no almoço. Durante sua vida mesmo, a igreja respondeu suas críticas, e tudo que você vê de crítica aí, como o pastor Estêncio disse, é só requentando as críticas que ele teve e a igreja já fez. Por que eu estou contando essa história para vocês? E aí eu termino. Eu estou contando essa história para vocês por 4 motivos. Primeiro, eu não sou diferente desse homem. Eu tenho no meu coração as sementes da apostasia e da crítica. E se eu não cuidar, elas vão brotar. Eu não sou melhor que ele. O mesmo inimigo que tenta destruir a fé desse homem, que foi um grande líder da igreja, vai querer destruir a sua. Ele não vai dizer assim: não, você, eu vou dar um tempo. Ele vai tentar destruir você. E aos líderes, ele tenta colocar crítica, ele tenta colocar desacordo, porque ele quer minar a nossa fé. Segundo motivo por que eu contei essa história para você, para te dizer: não lute contra a igreja de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Não lute contra a igreja de Deus. Não ataque a igreja de Deus. Vocês são líderes. Se uma pessoa que batizou semana passada critica a igreja, ainda posso entender. Mas eu não posso entender que um líder se levante para atacar a igreja de Deus. Pastor, quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não. Não aceite tudo. Mas procure entender a situação. Procure as pessoas responsáveis por aquilo que você acha que não está bem. Esses dias eu recebi um e-mail. E o e-mail era de uma pessoa que atacava duramente as casas. Lá onde eu trabalho, a igreja construiu umas casas para as pessoas morarem. E a pessoa atacava duramente, porque o bairro onde essas casas estão é um dos bairros mais nobres de Brasília. E aí eu fui procurar a história dessas casas. E eu descobri, nos documentos da igreja, que esse terreno foi doado por um irmão há mais de 50 anos. E tem cartas da época de pessoas criticando a igreja porque está construindo a casa ali. Porque ali era só mato, e que aqui não vai dar nada, e que a igreja está jogando dinheiro fora. O que aconteceu? A cidade cresceu para aquele lado, e a parte mais nobre da cidade cresceu para o lado onde a igreja tinha os seus terrenos e as suas casas. E eu mandei essa resposta para ele: irmão, esse terreno foi doado. Na época que foi construído, isso aqui não era nada, era um mato. E hoje, pela graça de Deus, esse é um terreno nobre. Mas a igreja não comprou agora, a igreja não investiu agora. E ele me disse: pastor, primeiro eu não achava que você ia responder. Segundo, eu peço perdão porque eu critiquei sem saber a história. Não há nenhum problema você perguntar,
mas não abrigue um espírito crítico contra a igreja de Deus, contra a liderança da igreja de Deus. Deus está guiando sua igreja e vai guiar até o final, apesar do pastor Josanã estar nela. Último ponto. A igreja, a história de Ken Wright me ensinou, a igreja vai continuar sem mim. A igreja vai continuar sem mim, porque é a igreja de Deus. Se você decidir que não quer mais, se você decidir que não vai ser mais fiel nos dízimos, se você decidir que não vai mais ser líder dessa igreja, a igreja vai continuar sem mim. Mas eu preciso dessa igreja. Ela tem sido uma bênção na minha vida. Muito do que eu tenho vivido no meu casamento e com os meus filhos é pelas bênçãos que essa igreja tem dado por mim. Por isso eu quero permanecer nessa igreja até o final. Pastor, mas tem muito erro, pastor. Pastor, mas tem muita coisa que não devia acontecer. Eu sei, eu concordo com você. Mas imagine que essa igreja, a organização dessa igreja é um vidro de um perfume. Esse vidro está meio trincado, está sujo, ele está arranhado, está sem rótulo, mas dentro desse vidro, essa organização é o vidro que Deus usa para conservar o perfume que está dentro, que é o povo de Deus. Aí você diz, não, eu não quero a organização da igreja, eu sou contra a organização da igreja, vou jogar fora. Aí você vai jogar o vidro com o perfume junto. Não faça isso. Deus tem usado a organização dessa igreja para nos manter unidos, para manter a igreja avançando e fazendo um trabalho grandioso. Agora, quando Jesus voltar, meu irmão, aí Jesus vai tirar só o perfume, não vai mais precisar da organização. Mas até Jesus voltar, eu preciso do vidro e do perfume, porque Deus tem usado essa organização para manter o seu perfume, o seu povo unido. Ellen White diz que a organização da igreja, a igreja de Deus, é uma caixa de joias que Deus usa para manter as suas joias preciosas guardadas até que Ele venha e nos leve para o céu. Eu não sei que momentos você está vivendo, eu não sei quanto você já se decepcionou com a igreja, mas eu trouxe a história desse homem para dizer: ninguém que se levante contra a causa de Deus pode prosperar, porque a causa é de Deus. A igreja fez muito para trazer Ken Wright de volta. Ele não quis. E terminou como Ellen White previu, na obscuridade, porque pulou de navio. Não pule de navio. Permaneça dando o seu melhor, porque como eu comecei lendo em Coríntios, permanecer firme na fé, porque no Senhor a sua obra não é em vão. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história que me tocou profundamente. Muito disso porque eu me vi muito nesse homem e tenho clamado a Deus, Santo Deus, me mantenha humilde. Não me deixe pensar que o que a igreja tem me dado de oportunidade de servir é por mim, por minha capacidade. Não é, é Deus. E no dia que eu perder esse contato com Deus e achar que sou maior, mais importante do que a igreja, eu vou me perder. E eu não quero isso, Santo Deus. Eu imagino que existem líderes aqui que enfrentam seus embates na igreja, talvez com o seu pastor, talvez com outras pessoas da liderança. Ajude-nos a ter um espírito humilde, a não querer sempre ser o último a dar opinião, a que a minha opinião tem que ser ouvida sempre, que eu possa humildemente ouvir as pessoas, que eu possa humildemente aprender com outras pessoas, que eu não venha achar que pelo tempo que eu tenho de liderança, a igreja depende de mim. Eu dependo de Deus e dessa igreja. Que possamos manter humildes para que tenhamos uma vida útil para a Tua causa e sejamos uma bênção na Tua causa, e que ao final eu possa dizer: eu não fiz nada, tudo foi Deus através de mim, porque não sou eu, é Deus. Ajuda-nos a entender isso e a viver uma vida diferente desse homem. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.